Pode ir? E aí, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sou o David Art, eu vou fazer uma apresentação aqui no stand da IBAC explicando um pouquinho sobre o X e mostrando para vocês que você não precisa ser um designer necessariamente para criar boas experiências. Eu estou aqui na Campus Party de Manaus, quem está vendo aí no vídeo depois, tá bom? Você está vendo pelo canal da EBAC, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like também, compartilha esse vídeo, beleza? E estamos aqui, inclusive eu quero já de antemão agradecer a IBAC, dar os parabéns para a IBAC também, né, por estar aqui, porque estar em São Paulo lá na Campus é fácil, vir aqui em Manaus, para essa situação que está aqui em Manaus, muito bom mesmo. Muito obrigado pela oportunidade e também de agradecer a Campus, né, por também me ajudar a estar aqui presente em Manaus. Adorei, viu? Comi açaí, comi um monte de coisa aqui, vou voltar uns quilinhos mais gordo para casa. Vou falar um pouquinho sobre experiência do usuário. Eu sou designer e eu vou me apresentar um pouquinho para vocês de forma bem informal. Opa, desculpa, de forma bem formal, né? Porque eu sou assim. Então, eu estou nessa estrada da vida desde 1988. Aí tá com algumas pessoas que eu acho bem legais. Eu sou designer gráfico por formação. Eu tenho pós-graduação em experiência do usuário. Eu já passei por algumas empresas, né? Algumas grandes, algumas de instituições de ensino. Atualmente eu estou trabalhando também na Yogi, que é uma empresa de hospedagem, de WordPress, de criação de site. Eu tenho... eu adoro animes, viu? Temos um Naruto aqui. Eu adoro assistir tudo. Eu não gostei muito do Boruto, pra falar a verdade. Boruto você não gostou também não, né? Agora Naruto é firmeza. Inclusive, eu vou fazer a Jinkidama lá no outro palco lá. E eu sou criador de conteúdo no Chief of Design, que é um canal sobre design, sobre tecnologia, onde eu falo sobre design e tento trazer o valor do design para as pessoas. Tá? E eu sou empreendedor, né? Claro, e eu sou ZL. Vocês sabem o que é ser ZL? Tem alguém aqui de São Paulo tirando... Aê! Para quem não sabe, aqui também tem, mas é parecido à Zona Leste, porque a Zona Leste de lá é o seguinte, ó. A Zona Leste de lá, o pessoal fala, eu não sei se vocês já assistiram o Rei Leão. Aí o Simba pergunta, pai, o que é aquela região lá que ninguém deve ir? O pessoal lá em São Paulo é a Zona Leste. É a zona mais populosa, é uma das mais perigosas. E o pessoal critica pra caramba, né? Eu sou de Itaquera, né? Talvez vocês conheçam Itaquera por Corinthians. Tem corintiano aqui? Ah, vai Corinthians, é nóis. A Zona Leste aqui é parecida ou é... É uma cidade dentro da cidade de Manaus. Ah, é? Apesar que lá é quase uma cidade, viu? É quase, eu acho que é a zona mais populosa de São Paulo. Mas enfim, então eu estou entre ZLs, eu tô aqui. Como eu falei, eu tenho meu projeto, ó, se vocês quiserem seguir, depois vocês podem seguir, basta procurar por Chief of Design, vocês vão encontrar. Quem está me vendo também na gravação, depois segue aí o Chief of Design, tá? Tem o Instagram, tem o YouTube, vocês podem mandar mensagem lá que eu sempre respondo, beleza? E também tem o blog com conteúdo escrito para vocês. TikTok eu tô ainda fazendo umas dancinhas lá, não sei como funciona, sou meio old school, né? Então um dia eu aprendo. Outro projeto rapidinho, eu tenho o Semiose, o podcast também é um projeto de UX, esse eu faço com o Juan Matheus, meu amigo que está ali, né, na tela, então vocês também podem conferir, esse projeto é bem legal, um podcast mesmo que a gente grava em loco, muito legal mesmo, a gente trouxe várias pessoas gabaritadas aí, muito boas, beleza? Dando essa explicação todinha, agora eu quero mostrar para vocês o que é UX. UX, a gente utiliza esse termo em tecnologia, para se referir à experiência do usuário. Ou, em Portugal, o pessoal utiliza a experiência do utilizador, que é uma palavra bem melhorzinha, né? Acho legal. E é isso. Então, tá bom, né? Não, deixa eu explicar direito, né? O UX foi cunhado por esse senhor, que é o Donald Norman, ele foi um designer. Ele é um designer, é um cientista, trabalhou na Apple por muito tempo. Ele tem um instituto hoje em dia. E UX, User Experience, se diz respeito ao conjunto de percepções que uma pessoa tem ao interagir com alguma coisa. E alguma coisa não necessariamente só digital, ela pode ser física também, né? Então, UX, a experiência que nós temos ao utilizar alguma coisa é uma capacidade adquirida para a qual não há cura. Eu gosto muito dessa frase. E a gente pode perceber isso em algumas coisas. Por exemplo, vocês lembram disso daqui? O que é isso aí? Quem está na... O correio? Não é correio não. Mas é parecido, o correio também é meio ruim. É o Banco do Brasil. Nada contra o Banco do Brasil, mas também nada a favor, não sou correntista.
Mas é só para exemplificar uma fila. E por que eu peguei do Banco do Brasil? Porque eu trabalhei uma vez numa empresa e eu tinha que receber pelo Banco do Brasil. E aí eu perdi o dia todo. Eu fiquei da 1 às 5 para abrir uma conta lá. E ninguém gosta de fila, né? Apesar que em São Paulo todo mundo pega fila, viu? É impressionante, tá? Aqui, ó, provavelmente já teria fila. O pessoal adora fazer uma fila. Mas, depois que veio, por exemplo, o Nubank da vida e mostrou que a gente pode ter uma experiência mais facilitada, independente, com liberdade e digital sem sair de casa, as coisas melhoraram bastante, né? Inclusive, hoje em dia, todo o mundo, assim, o mundo dos bancos, né, na verdade, é tudo digital, assim, o pessoal até tenta levar para o digital. Então, a partir do momento que você tem uma experiência boa, não tem como voltar atrás. É tão impressionante essa questão do Nubank que ele se tornou até um sinônimo de banco para os mais jovens. Se a gente pegar para o pessoal mais velho, o pessoal vai falar Itaú, Banco do Brasil. Agora pergunta para o pessoal mais novo, é Nubank. E tipo, tá a prova aqui num jogo de GTA V, RP, não sei se vocês conhecem. É tipo, um jogo, a GTA V é um jogo de videogame e tal, e tem uma versão online que o pessoal interpreta personagem lá, né? E aí tem o banco. O banco do videogame é o Nubank, a pessoa fez o Nubank. De tão inserido que ele está dentro da cultura, porque ele mudou a experiência com bancos. Então, UX é um caminho sem volta, né? Quando você passa uma boa experiência para o usuário, não tem mais volta. E a experiência é algo singular. Nós, designers, nós não temos a capacidade de criar experiência. A experiência está com vocês. Vocês estão vendo essa palestra aqui, vocês estão tendo uma experiência, boa ou ruim. Espero que sejam tendo boa, né? Mas a gente tenta facilitar o caminho e aparar as arestas para que a experiência ocorra da melhor maneira. Então, eu tenho uma experiência pessoal com um game. Esse game aqui é o Zelda. Não sei se vocês já viram. Zelda Ocarina of Time. Eu tenho um 64 até hoje, Nintendo 64. Eu não quis vender, deixei lá. E uma das coisas que me marcaram quando eu era criança foi esse game aí, porque eu não tinha essa fita, a gente tinha que comprar. Comprar não tinha dinheiro, era muito caro. Tinha que alugar na locadora, né? E aí eu aluguei e tal, peguei aquelas revistas, li o Detonado, na hora que eu cheguei aí, eu fiquei brincando aí de tênis com Gandalf, né, com o chefão. Nossa, foi uma experiência do caramba, até hoje eu lembro. Só que eu tive essa baita experiência. Outras pessoas que jogaram isso, talvez não tiveram essa baita experiência, talvez não tenham essa memória afetiva. Tá tudo bem, porque cada um tem a sua experiência. E no caso do game, ele projetou a melhor experiência possível e aí cada um teve a sua, né? Quem não jogou, eu sugiro que jogue, viu? Dá para baixar emulador aí, é uma maravilha. Essa questão da experiência é tão louca que você pode submeter as pessoas na mesma situação, nas mesmas temperaturas e pressões, e elas terão experiências, reações diferentes, né? Olha lá. Como vocês estão vendo aí, eu não sei se é uma montanha-russa isso aí. É um brinquedo que tem lá nos Estados Unidos, né? Eu acho que é em Orlando. O rapaz ali de Batman tá tranquilão. Parece que tá andando de, sei lá, patinete. O outro, meu Deus do céu, né? Eu confesso que além de fisicamente, eu me pareceria mais com o outro também, que eu provavelmente desmaiaria. Eu tenho medo pra caramba dessas coisas aí. Enfim. Mas, olha só, o mesmo brinquedo, eles estão submetidos à mesma temperatura, na mesma velocidade, mesmas questões de segurança, e a experiência é diferente. E tem um monte de vídeo desses aí na internet, né? Dá pra vocês perder umas horas dando risada aí. Então, como que acontece a experiência? A experiência acontece quando tem uma interação de um indivíduo, ou seja, de uma pessoa com uma interface, né? E aí, nesse meio, nessa intersecção, é que nós temos a experiência. Deixa eu explicar um pouquinho, então, o que é interação para vocês. Interação é ação que acontece entre duas ou mais unidades. Essa ação é realizada por alguma das partes envolvidas, provocando, assim, a reação da outra. E quando a gente fala de interação, a gente tem que pensar também na usabilidade. A usabilidade diz respeito à facilidade de uso de alguma coisa. Então, uma coisa que ela é interativa, ela tem que ter uma boa usabilidade, tem que ser fácil de utilizar. Tem até um ISO que fala sobre usabilidade, então tem legislação sobre isso, tá? Mas
a gente não precisa se atentar tanto a essas questões formais. A gente consegue criar boas experiências tendo empatia. E essa é a principal questão que eu vou falar a seguir. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão vendo aí na tela esses controles? Vocês lembram? Não, primeiro ali vocês sabem, né? Que é PlayStation 5. Só o mais novo sabe. Né? Alguém tem PlayStation 5 aqui? Ah, você é boy, você é rico. Tá cheio da grana aí. Se quiser fazer um Pix pra mim. Não, tô brincando. Eu comprei o meu, mas eu parcelei em 12 também. Aí tem esse outro aqui, esse outro controle. Alguém lembra? Atari aí, você lembra? Eu não cheguei a jogar, mas tinha lá na minha casa, tinha das minhas irmãs. E até hoje eu me arrependo de ter jogado fora. Meu pai jogou fora. Nossa, eu ia ser feliz hoje em dia. Mas vamos lá. Tem esses dois controles. A forma de utilizá-los é diferente, correto? Beleza. A complexidade também. Então nós temos alguns joguinhos aqui que eu vou mostrar pra vocês. Tem esse daqui, esse é o jogo do Sonic. Isso. Quem tá vendo aí também no YouTube, né? Veja se você lembra, Zé, você jogou Sonic. Se não jogou, joga aí. Não é só assistir o filme não, viu? Então nós temos aqui o Sonic. Beleza. Agora a gente tem um outro jogo, que é o The Last of Us. Vocês jogaram esses daqui? Muito louco, né? Vocês assistiram a série? Eu não assisti também. Mas eu vou assistir. Porque eu adoro essa série. The Last of Us é do caramba. Bom, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Dá pra jogar o Sonic com o controle do PlayStation 5? Dá? Dá pra jogar o The Last of Us com o controle do Atari? Dá? Pô, aí tem que ser speedrun, né? Vai se desviando lá daqueles bichinhos lá Mas é muito difícil. A experiência talvez seja prejudicada. Então, a gente tem que prestar atenção um pouquinho nessa questão de facilidade de uso, né? Porque nem sempre o que é mais fácil de utilizar vai trazer a melhor experiência, né? E dentro da experiência a gente pode ensinar o usuário, a gente dá um tutorial, mostra o caminho para ele, e assim ele consegue ter uma boa experiência. Claro que ninguém nasce sabendo utilizar esse controle, ele é menos intuitivo. Mas, se eu não utilizá-lo, eu vou perder algumas características importantes daquele outro jogo, e isso eu não quero. Então, a experiência vai ser prejudicada. Aí que fica a pergunta, é boa usabilidade para quem? Quando a gente faz um projeto de design, quando a gente faz um projeto de tecnologia, a gente tem que pensar em alguns contextos, né? Então, quem é o usuário? Quem é a pessoa que vai utilizar? Como que ela está inserida dentro daquele contexto? Então, você tem que levar em consideração os equipamentos, o que ela vai ter que realizar, o ambiente físico, o ambiente social. Aqui é diferente lá de São Paulo, né? Apesar de ser Brasil, ter características próprias nossas, mas também tem algumas próprias da região. Tem que fazer as coisas com eficácia, né? Então, a precisão com que os usuários conseguem realizar aquelas tarefas. Eu poderia ter uma eficácia prejudicada utilizando o controle do Atari no The Last of Us, né? Tem que ter eficiência, que é a precisão com que os usuários atingem os objetivos específicos, e também a satisfação, que diz respeito ao conforto de uso e aceitabilidade do produto com os usuários estão utilizando e que estão livres, né, de desconforto. E se eles errarem, que a gente dê oportunidades deles corrigi-los, né? Inclusive, eu espero que o pessoal que está vendo no YouTube aí tenha satisfação. Se tiver, deixa o like aí, viu? Deixa o like aqui e se inscreva no canal da EBAC. Quando a gente fala dessas coisas, a gente acaba caindo num outro termo, que é ergonomia. Alguém já ouviu falar desse termo aí? Ergonomia. Ergonomia é a ciência que estuda a relação entre o homem e o ambiente de trabalho ou objetos que ele interage. Esse estudo é muito mais antigo do que o digital, apesar de a gente ouvir muito também na experiência do usuário. Então, como vocês podem ver aí na tela, tem esses dois objetos aí. O primeiro objeto é um vaso, né? Um vaso antigo, sei lá de quando que é aqui, eu achei no Google, mas eu não lembro o tempo, a data não. Mas veja, ele tem uma alça bem pequenininha aqui. Imagina isso cheio d'água, para você virar o vaso ali, o pote de água, né? Seria muito difícil. Então alguém, muito sagaz, falou assim, se a gente colocar uma alça aqui embaixo, a pessoa vai conseguir pegar com as duas mãos, vai ter mais suporte, vai conseguir, consequentemente, não desperdiçar água e ter menos problemas, né?
transportar essa água. Aqui tem um objeto que é um dos mais antigos, né, da humanidade, que é a espada. Se a gente parar para ver a estrutura de uma espada, inclusive tem guerra de espada aqui lá na arena, né, depois que quiser conferir, é, tudo é pensado, tem ergonomia. Então, quando você olha esse pomo, você fala, pra que é aquilo, né? Aquilo no final da espada. Não tem. Mas ele tem uma lógica, que as espadas eram muito pesadas, então ele serve para contrabalancear. Ele servia também porque a mão do guerreiro sangrava, suava, tinha sangue. Então, a possibilidade de deslizar e cair a espada da mão da pessoa, sei lá, sair era grande. Então, isso também ajudava, né? Esse chape aqui, ajudava também, ou melhor, esse daqui não, esse tracinho aqui, essa barrinha, esse guarda-mão, servia também para que a espada do oponente não cortasse a espada do defensor, de quem estava ali brigando, enfim. Tudo aqui é também ergonomia, mesmo que as pessoas naquela época não tivessem estudo científico ou documentação sobre. Então, essa parte de pensar sobre ergonomia, pensar como as pessoas utilizam os objetos, é muito mais antigo. Aqui na tela agora tem algumas fotos de cadeiras da EBAC. Da EBAC não, ó, daqui, já pensou se a EBAC faz isso aqui? Nossa, hein? Da Bauhaus. Da Bauhaus. Que é uma escola de design alemã, né, que hoje em dia a gente considera onde nasceu o design moderno, né? E tem várias cadeiras bonitas, tal. E também já era pensado em ergonomia naquela época, muito antes do digital. Então, se a gente pega a história, pega a Bauhaus, já tinha um pensamento e experiência do usuário, mesmo que esse termo não existia, não tivesse naquela época. Esse termo começou a surgir, né, quando a gente teve mais interação com esse tipo de máquina aí. Vocês reconhecem esse PCzinho? É o primeiro Macintosh, é o primeiro computador que teve, que a Apple que lançou. E aí a gente começou a ter um estudo também sobre a interação humano-computador. E aí foi evoluindo, né? A Apple foi trazendo melhores equipamentos para a gente. Eles foram entrando nas nossas casas, se tornando mais amigáveis, mais fáceis de utilizar. Esse Mac aqui, na época, eu queria ter pra caramba isso aqui, só que eu nunca tive. Porque também era muito caro. Era tipo o PlayStation, né? Na época. Era muito caro. Mas foi introduzindo a tecnologia até chegar em 2010 no celular. O iPhone mudou totalmente a forma como a gente interage com tecnologia. Hoje o celular é uma extensão da nossa mão, do nosso braço. Eu aposto com vocês aqui que estão vendo e também com o pessoal que está vendo aí no YouTube, que a primeira coisa que vocês fazem quando acordam é olhar no celular, né? Algumas pessoas vão desligar o despertador, outras vão ver se teve muita curtida do crush, outras vão investigar alguém, vai ler notícias, vai abrir e-mail, mas sempre vai ter alguma coisa de celular, porque mudou completamente o nosso cotidiano, como a gente utiliza a tecnologia. E aí passou de um formato que era o seguinte: antes a tecnologia passava os dados para a gente, agora a gente passa os dados para a tecnologia. E ela tem que se adaptar a isso aí. Com isso, veio o design centrado no usuário, que é uma abordagem de design que coloca o usuário dentro do centro do desenvolvimento. Né? Se a gente for parar para pensar em design, isso aí nem deveria existir, né? Porque design sempre deveria ter empatia e deveria colocar o usuário no centro do desenvolvimento. Mas em algum momento a gente se perdeu. Então, por isso apareceu esse termo, né? Onde a gente, no desenvolvimento de produtos e serviços, as necessidades, limitações, expectativas e desejos dos usuários são consideradas e priorizadas. Com isso, a gente reforça, aumenta e fala mais ainda sobre empatia, que é a habilidade de se colocar no lugar do outro, entender os sentimentos e guiar as próprias ações se valendo dessa compreensão. E empatia é uma coisa bem difícil, né? Bem difícil. Tem um exercício que eu faço, eu não sei se eu consigo fazer aqui. Vocês conseguem mudar de lugar aí com a pessoa que está do lado de vocês? Só mudar, só inverter. Só inverter, só inverte. Só muda. Aí. Vocês se colocaram no lugar da outra pessoa, né? Não precisa sentar no colo, não. Vocês se colocaram no lugar da outra pessoa, né?
Quando, é que não tem sofá aqui, mas se tivesse sofá, cadeirinha, talvez vocês até sentiriam aquele calorzinho, né? Da, da pessoa, né? Quando ela está sentada, né? Enfim, vocês mudaram o campo de visão de vocês. Mesmo assim, vocês não sabem o que é estar no lugar da outra pessoa. Mesmo assim, vocês não têm a percepção total do que é ter empatia. Empatia é uma coisa muito, muito, muito difícil. Você tem ideia, muitas vezes a gente fala de acessibilidade, mas a gente só pensa em acessibilidade quando fere alguém que a gente ama, ou fere a gente mesmo. Eu tenho um exemplo em casa, por exemplo, minha mãe teve um período que ela precisou andar de cadeira de rodas, eu só pensei nas ruas e como que era a acessibilidade por causa disso. Falei, caramba, como que é ruim essas calçadas de São Paulo, né? Mas eu nunca tinha pensado antes nas pessoas cadeirantes que têm esse mesmo problema. Empatia é uma coisa muito difícil, mas a gente tem que trabalhar. É nossa obrigação fazer isso daí. E principalmente do designer que está projetando experiências, porque nós somos um diplomata, nós somos um facilitador para que tenham mais empatia, para que as pessoas consigam utilizar as coisas de uma melhor maneira. Aí, o designer ele tem um desafio, porque quem paga o usuário? Porque, na verdade, quem paga o designer? É uma empresa, né? Tem uma empresa, tem que ter alguém para pagar o designer, pô, senão vai ficar ruim. Apesar que, vixe, se eu te contar as histórias de calote que eu já tomei, eu vou fazer outra coisa aqui. Quem é dev também já deve ter tomado muito calote nessa vida aí. Mas a função do designer é encontrar a viabilidade, então a viabilidade técnica quando está projetando, né? Quando está fazendo um projeto de design. Você encontra a viabilidade, se é possível fazer aquilo dali, no momento, é possível, é viável. Você encontra a desejabilidade, ou seja, as pessoas querem aquilo. É interessante para as pessoas terem aquele produto que a gente está criando. E também se é tecnicamente possível. Porque eu posso ter um projeto de levar todo mundo para a Lua, né? Levar todo mundo para Marte, sair daqui. Tá calor pra caramba, tirar. Apesar que Marte não é uma boa opção, né? Que deve ser mais quente lá, é pior. Mas, tecnicamente não é possível. Talvez seja legal a viagem, mas não é possível agora. E aí que tá o desafio, tá aí o designer. Ele precisa encontrar realmente essas intersecções para criar um bom produto, para criar um bom projeto. Tem algumas coisas sobre processo de design, depois eu posso compartilhar com vocês, tá? Vocês sigam a EBAC, se inscrevam no canal também, tá bom? Porque aí eles compartilham com vocês esse slide. Tem essa parte um pouquinho do processo, bem resumido, né? Sobre processo de design thinking, então ó, empatia, definição, ideação, a gente faz prototipação, realiza testes e fica nesse ciclo. Pega os testes, colhe os feedbacks, melhora o produto e volta para a parte de ideação, volta para a parte de prototipação e assim a gente faz um processo de design. Essa forma bem resumida que eu trouxe aqui para vocês, mas tem muito mais conteúdo que vocês podem encontrar sobre processos de design, metodologias de design. Falando sobre tudo isso daí, a gente tem que entender e eu acho que dá para perceber até pelos exemplos que eu mostrei da Apple, de algumas empresas do Nubank, né? Que as empresas que não pensam nos seus usuários, que elas só pensam só no negócio delas, elas estão fadadas aí a terem um problema de marca, um problema de branding, um problema de negócio mesmo, né? Porque os modelos de negócio que têm foco no próprio interesse em vez da experiência do usuário, não vão existir daqui a um tempo. Não tem mais como isso. Antigamente a gente aceitava muito as coisas passivas, né? As empresas mandavam pra gente, pronto, acabou. Hoje em dia não. Vocês querem criar, vocês querem responder, vocês querem questionar. Então, se a empresa não faz algo legal, pensando em vocês, ela está fadada ao fracasso, né? E isso é importante a empresa saber, porque UX só funciona se for uma coisa que vem de cima. UX tem que ser a cultura da empresa. Então, vocês veem a Apple, por exemplo. A gente sempre cita a Apple, né? Porque ela é gigante. Mas ela tem uma cultura, sempre ao longo do tempo, voltada para o usuário. Às vezes ela criava coisas que a gente nem sabia que gostaria de ter e acabou criando e a gente começou a utilizar e gostar, como os smartphones, por exemplo. Então, o UX tem que ser uma cultura da empresa. Essa questão de pensar na experiência, trazer uma boa experiência para o usuário, tem que ser parte da cultura da empresa. E a experiência só é
proporcionada com a colaboração de todos envolvidos no projeto. Quem é dev aqui? Quem é desenvolvedor aqui? Então, vocês fazem parte disso. Tecnologia faz parte disso, não é só parte do designer. Faz parte da empresa como um todo, pensar experiência dos usuários, né? E o designer, nós designers, temos que simplificar as coisas, senão a gente fica falando baleiês, né? Vai ficar falando baleiês aí pro resto da vida, uma língua que vocês não vão entender, os devs vão ficar falando, esse designer tá criando coisa errada aí, tá criando task aí pra eu fazer, eu não vou fazer isso daí não. Aí o designer vai falar, aquele dev é preguiçoso, não quer fazer o que eu quero. Não é assim que funciona, né? Aí a gente não tá indo pra lugar nenhum. O produto não sai direto do Figma, né? Vocês conhecem o Figma? Então, não sai direto do Figma para virar um aplicativo ou um site. Não é assim que funciona. Não são assim as coisas. A gente precisa de tecnologia. Por isso até que quando a gente tem esses diagramas, essas exemplificações do processo de UX, né? Eu acho que tem que colocar cada vez mais tecnologia aí, para inserir mais, para as pessoas entenderem que tecnologia faz parte, desenvolvimento faz parte desse processo de UX, né? Toda empresa é de tecnologia, né? Hoje em dia. Se não for, vai perder, vai falir. A gente viu isso na pandemia. Por mais que o seu serviço seja comida, por exemplo, tudo que está em volta ali por trás é tecnologia. Não tem como fugir, né? Então toda empresa será no futuro de tecnologia. Se não já não é. Não tem como evitar isso. E da nossa parte, como designers, né, e eu estou fazendo aqui esse papel, envolver tecnologia no processo é parte de estratégia. Faz parte da nossa estratégia. É importante, porque um produto ele pode até ser lançado sem um pensar de design. Quer ver uns exemplos? Olha só. Olha esse daí. Olha o Facebook como era. Bonitão, né? Nossa, top. Nossa, bonito pra caramba. Olha o contraste de cor ali e tal. Maravilha. Aí ele foi evoluindo lá. Melhorou um pouquinho, tal, colocou um monte de lista ali, né? Difícil de ler. Olha, meu Deus. Tá difícil aqui, ó. Difícil. Aí foi melhorando, ele foi fazendo lá, foi lançando. Enfim, aqui ele já tava, palestrando, né? Magnata. Tinha um pensar de design aí? Tinha pouco, ou quase nada, mas ele lançou o produto. A maioria dos produtos começam assim, né? A própria Netflix, né? Se parar para pensar, não tinha nada de design no começo, não tinha um pensamento estruturado. Era uma coisa que hoje em dia que a gente olha e fala, meu Deus do céu, como que virou aquilo? Como a Netflix virou referência também, né? Porque todos os serviços de streaming parece que copiaram a Netflix. Vocês veem lá a página inicial, a escolha de catálogo, virou uma convenção aquele layout da Netflix. Mas ela começou assim, sem um pensar de design. Então, mais alguns exemplos, né? O Instagram também, o Instagram já era um pouquinho mais bonitinho. Mas também não tinha nada do que é hoje em dia. Então, um produto ele pode até nascer sem um pensar de design, mas ele não vai sobreviver sem. Todas essas empresas, esses produtos melhoraram muito, se tornaram o que é, também por causa do design, do serviço pensado na experiência do usuário. E aí, eu já estou chegando aqui no final. Como que nós designers podemos contribuir para isso? Nós podemos melhorar a entrega dos projetos, nós podemos entender o papel de cada um. Eu acho um pouco equivocado alguns designers, por exemplo, não quererem entender de tecnologia, um pouquinho de código, de programação. Você que está vendo aqui, ó, e é designer, aprende um pouquinho de código, aprende um pouquinho de lógica, de programação, não vai te matar, não. É importante, é importante. Eu, sinceramente, se eu fosse presidente, tivesse algum cargo, eu colocaria já lógica de programação nas escolas, viu? Logo na quinta série, um negócio assim, já ia começar estudando. Nós designers podemos compartilhar os estudos e pesquisa com a equipe, não ficar só naquelas duas tracks sem envolver ninguém, a gente precisa envolver também os devs dentro desse processo colaborativo, a gente precisa mapear os cenários melhores, a gente precisa discutir melhor sobre os graus de complexidade de implementação daquilo que a gente está desenvolvendo e entender um pouco sobre código, como eu falei, né? Entender um pouco sobre tecnologia eu acho importante. O que os devs podem contribuir com a gente? Priorizar o que é mais importante, não o mais fácil. Muitas vezes o dev só faz o mais fácil ali, vai pegando ali a lista, eu coloco o mais fácil. Não, vamos fazer o mais importante para o usuário, para o produto. Entender o papel também do designer,
entender também que ele tem um processo que também é difícil, que ele também está inserido dentro de tecnologia, saber que nós não somos os usuários, por mais que nós façamos parte de de um grupo ali parecido e etc., mas nós não somos necessariamente o usuário que vai utilizar aquilo que estamos criando. A gente precisa testar. Saber refinar os dados, né? Então facilitar, discutir sobre o grau de complexidade com o design, entender um pouquinho sobre design também, não custa nada. Se vocês quiserem aprender, tem um canal Chief of Design, tá? Vocês podem acessar lá no YouTube, tá gratuito, só se inscrever lá, de boa, para aprender um pouquinho sobre design, beleza? Então, eu quero deixar aqui para vocês alguns exemplos, alguns livros para estudar UX Design, se vocês quiserem. Tem esse livro Design do Dia a Dia, do Donald Norman, que foi um dos primeiros, né? Como eu disse, o Donald Norman, né? Foi o que cunhou esse termo, então não tem como não indicar esse livro dele. As Leis da Psicologia Aplicada à UX é bem legal. Esse livro aí que está feito pela Novatec. Tem esse do UX, do Will Grant, que ele é um pouquinho mais sobre o why, né? Mas também é muito legal. E tem mais algumas opções. Não Me Faça Pensar, algum desses talvez os deve até já tenha visto, que é muito famoso, esse de usabilidade. Foi o primeiro livro de tecnologia que eu li. Design Thinking e Design de Produto, esse do Josias Oliveira. O Brasil está desenvolvendo e escrevendo cada vez mais livros sobre design. Isso é muito legal. Então vocês podem aprender através de livros também. Aprendam, tá? Tem mais esses 3 livros aí também. E esse Gestão Estratégica do Design é muito legal. Quem nunca viu nada sobre design, eu indico começar por ele. Beleza? Porque no YouTube, eu vou falar assim, porque eu sou youtuber, né? Eu tenho um canal e etc. Eu tenho Instagram. Muitas vezes os conteúdos são só gatilhos. São só uma parte. Se vocês querem aprender, se vocês querem se aprofundar, vocês podem fazer um curso que nem o da IBAC. Vocês podem aprender com livros. Vocês podem procurar mais fontes de conhecimento. Tá bom? Bom, é isso. Para terminar, eu vou fazer um questionamento aqui para vocês, que quem tiver aí depois no YouTube pode deixar um comentário. Tá passando um vídeo aí de um acidente que teve com uma menina num show. Eu nem lembro onde foi esse show, mas eu acho que foi na região norte, aqui. Não tenho certeza. Mas ela estava segurando um canhão que ia soltar uns negócios, confete, sei lá, algumas coisas assim, né? E aí ela se acidentou. Foi terrível, até virou memes isso aqui, mas ela poderia ter morrido, literalmente. Infelizmente. Se a gente parar para pensar e parar para olhar, aquilo dali foi um erro de design. Tinha vários erros de design. Tinha erros de design na ergonomia do canhão, tinha erros de design gráfico. Aqui a seta de direcionamento estava errada. O botão de disparo estava no lugar errado, a gente está acostumado com o botão de disparo mais próximo dessa mão aqui dela, a mais curtinha aqui engatilhada. E o sentido, né, estava totalmente errado. Deixa eu voltar aqui. Porque dava a impressão que ela estava certa. Na verdade, foi um erro de design que induziu ela a errar. E quase induziu ela a ficar cega, né? Quase induziu ela, talvez, perder a vida, não sei. Pelo que eu tinha visto, inclusive, essa parte do canhão aqui, as duas partes eram abertas, né? Então essa parte, por exemplo, deveria ser fechada, e essa sim aberta, porque sairia por aqui. Enfim, foram erros de design. Então pensar em design é importante. Pensar na experiência do usuário antes de lançar um produto, seja físico, seja digital, é importante. A gente passou pela pandemia, a gente viu como alguns produtos, alguns serviços de tecnologia foram importantes para a nossa vida. Então, os princípios que norteiam o design de qualidade, centrado no humano, não são relevantes apenas para uma vida mais agradável e prazerosa, mas elas podem salvar vidas. Então, pensar em design, envolver design e pensar na experiência do usuário em projetos de tecnologia é super importante, e é isso que eu queria passar para vocês, tá bom? Muito obrigado por vocês estarem presentes aqui. Se vocês quiserem me seguir, tem aqui o About Me, né, David Art, mas é só encontrar lá, David Art, Chief of Design, tem LinkedIn, tem Instagram, tem tudo que vocês quiserem. Vocês podem me encontrar lá, beleza? Você que está vendo também aqui no YouTube, pode me seguir, tá bom, nessas redes sociais. E não se esqueça também de seguir a IBAC, de se inscrever aqui no canal da IBAC e deixar o like se você gostou desse conteúdo. Combinado?
Bom, é isso. Obrigadão, obrigado Ebac, obrigado a todo mundo que estava aqui, me ouvindo. Valeu mesmo. E eu vou palestrar depois lá no Campo Tech Talk, se vocês quiserem. 2h50 eu vou falar sobre influência, a responsabilidade de criar conteúdos na internet. Tá bom? Obrigadão. Hoje.